A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, venho deixar aqui o devocional do dia, que está em 1 João, capítulo 4, verso 1. Você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo, assim você abençoa muito o nosso canal e compartilha nas redes sociais. 1 João 4:1 diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Bom, essa é uma palavra de alerta para nós, é um puxão de orelha para os dias de hoje, onde está nos lembrando de fazer uma coisa que a grande esmagadora maioria dos cristãos não fazem, que é justamente provar os espíritos, para saber se vem de Deus. Como assim provar os espíritos? Onde é que tem espírito? Ora, cada homem, mulher, cada ser humano é uma alma. É nesse sentido que ele está falando. Prove as pessoas para ver qual é o espírito que está nela. Se ela está com o espírito de Deus ou se ela está com o espírito mundano. Tá bom? Ou seja, se ela é convertida ou se não é realmente. Isso é uma coisa que, se os irmãos fizessem mais isso, se todo cristão fizesse isso, olha, digamos que se hoje todo mundo resolvesse começar a provar os espíritos, amanhã ou até o fim de semana, já centenas de milhares de igrejas seriam fechadas. É exatamente isso. O que é provar os espíritos? É fazer um teste, colocar eles à prova, para ver se eles são aprovados. E qual que é o teste? É a palavra de Deus. Você confronta eles com a palavra do Senhor. Tá? Lição básica de teologia. Quando você começa a fazer um curso básico de teologia, a primeira coisa que você aprende é que o autor da Bíblia é Deus, o assunto da Bíblia é Jesus Cristo e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então, o autor é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, mas o assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Esse é o assunto central da Bíblia. E começando por aí, você já consegue provar os espíritos. Começando pelo seu pastor, na igreja onde você congrega, se o assunto central da Bíblia, olha que a gente não está nem citando versículo, apenas seguindo esse raciocínio. Se o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, a primeira coisa que vai acontecer quando você for tentar provar pela Bíblia é verificar o quanto ele fala de Jesus. Quando foi a última vez que o seu pastor pregou uma palavra cristocêntrica? Quando foi a última vez que o seu pastor falou de Jesus para os irmãos? Quando foi a última vez que ele falou da cruz? Que ele falou de Jesus Cristo crucificado e ressurreto? Quando foi a última vez que alguém na sua igreja, quando foi a última vez que seu pastor falou disso? Quando foi a última pregação sobre salvação? É claro que não precisa falar somente de Jesus para falar de salvação. Você pode ir em outros textos da Bíblia, né? A conversão do carcereiro, por exemplo. Você pode ir em vários outros textos e entrar no tema de salvação. Quando foi a última vez que alguém falou de salvação na sua igreja? Então essa já é uma forma de você começar a provar, para ver se os espíritos vêm de Deus ou não, se isso é de Deus ou não. Porque se nos últimos meses, ou até no último ano, tem muita igreja que é assim, no último ano ninguém falou de salvação na igreja. Foi só bênção, promessa, prosperidade, etc, etc, etc. E uma das estratégias do inimigo, pela minha experiência, uma das estratégias do inimigo é assim: quando nós estamos empenhados, dedicados ao Senhor, ele usa falsos profetas para nos fazer falsas promessas que não vão se cumprir, e aí a gente fica depois decepcionado com Deus. Tudo porque não sabe provar os espíritos, sendo que Deus nunca falou nada. Entendeu? Então, você está dedicado ao Senhor, está buscando ao Senhor, está vindo junto com a gente, firme e forte nessa campanha. Glória a Deus por isso. Mas toma cuidado. Prova os espíritos ao seu redor. E essa prova, esse teste, é pela palavra de Deus, é pela Bíblia. Isso significa que você precisa sim, todo cristão precisa, aprender mais sobre a palavra de Deus. Meditar mais na palavra. Se você puder estudar, estude. Se você não pode fazer
não pode pagar um curso, tem curso gratuito na internet. Aliás, eu vou deixar um curso gratuito básico de teologia aqui na descrição, vou deixar um link, tá bom? O curso é gratuito, você paga só o diploma, mas se você não pode pagar, você faz o curso, que é mais importante, não precisa de diploma, tá bom? Um curso básico de teologia. Esse é um curso que eu assisti todas as aulas e tem uma visão neutra, né, interdenominacional, ou seja, não puxa para um lado nem para outro, e ensina a Bíblia corretamente, tá bom? Então é um bom curso, vou deixar o link aqui na descrição para os irmãos que não têm condições. São poucas aulas, são 20 aulas só, mas você já vai ter uma boa noção, tá? É muito interessante, ok? Mas começa a partir de hoje a provar os Espíritos. Uma coisa que eu falo, que as pessoas às vezes pensam que é muito radical, e não é. É a realidade. Se o seu pastor não fala de Jesus, se o seu pastor não fala de salvação, se ele não prega sobre a cruz, se ele não prega sobre o Evangelho, então o que você está fazendo nessa igreja? Por que você ainda continua escutando uma pessoa dessa? Por que você ainda está seguindo um cidadão desse? Qual o seu problema, cristão? Você não serve a Cristo? Então por que você está seguindo um homem que não fala de Cristo? Então não faz sentido. Prova os Espíritos, filho. Isso daí é uma questão de sobrevivência espiritual, tá? É por isso que às vezes seu filho cresce na igreja, mas depois vai para as drogas, depois tá aí na cadeia preso. Por quê? Porque ficou anos ouvindo alguém que mal fala de Jesus, que fala de Jesus uma vez por ano, que prega sobre a cruz uma vez por ano. Isso não pode acontecer. A sua salvação está em jogo a salvação da sua família, a educação espiritual sua e dos seus filhos, de todos os seus, está em jogo. Então é necessário sim, manda seu pastor tomar vergonha na cara e estudar. Se for o caso, manda ele tomar vergonha na cara e orar, buscar a Deus. Deus vai dar condições e estudar, se preparar e trazer um alimento sólido para os nossos irmãos. Uma coisa que me deixa alegre e ao mesmo tempo triste nessa campanha que nós estamos realizando, queridos, com toda sinceridade, é o fato dos irmãos estarem se impressionando com os devocionais, que são mensagens simples, mensagens pequenas e bem simples, são mensagens comuns. E muitos irmãos ficam impressionados com isso, né? E muitos irmãos dizendo que estão sendo abençoados, que é uma bênção. Isso me deixa muito feliz, por um lado, porque estão sendo abençoados, estão sendo alimentados com a palavra de Deus, estão sendo edificados. E isso coloca no meu coração uma responsabilidade de, mesmo depois da campanha, a gente continuar com esse trabalho. Por que não? Porque os irmãos estão sendo edificados, estão sendo abençoados, então é bom continuar. Por mais que isso vai demandar bastante tempo da minha parte, mas é legal continuar, vamos continuar. Porém, eu fico triste por outro lado. Fico triste porque isso significa que você não pratica devocionais, você não pratica meditação na Bíblia. E se você se impressiona com uma palavra simples, então significa que nem isso você tem na sua igreja. Ou seja, significa que na sua igreja nem uma pregaçãozinha simples, básica tem. É menor do que isso, o nível lá é tão baixo que aí a gente traz uma palavra simples aqui e os irmãos, né? Ou seja, isso me deixa triste. Triste por você? Não, triste por saber que tem tanta igreja nesse Brasil, mas a grande maioria não faz uma diferença significativa na vida dos nossos irmãos. Isso é muito ruim, muito ruim. Porque quando nós crescemos, né, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, aprendemos a andar com Deus, aprendemos a amadurecer, e nesse amadurecimento espiritual, a gente começa a receber muitas bênçãos da parte do Senhor e também começa a lidar melhor com as situações que ocorrem ao nosso redor, com as adversidades, com os problemas. A gente começa a entender melhor os planos de Deus para a nossa vida. Então, a educação espiritual, ter uma maturidade dentro da palavra do Senhor, das Escrituras, isso é fundamental. Se você sente a palavra arder, o fogo do chamado de Deus arder no seu coração, então se levante você para ensinar os irmãos aí na sua região, para ensinar pelo menos a sua família. Se levante você para estudar, para mergulhar na Bíblia e ensinar pelo menos os seus, a palavra do Senhor.
Todo pai, toda mãe precisa se dedicar e buscar aprender a palavra de Deus para poder proteger a sua família espiritualmente, porque a gente protege a família não é apenas com oração, mas é principalmente com educação bíblica, com uma educação espiritual, para que eles aprendam a rejeitar as tentações. Porque Jesus, quando vence a tentação no deserto, é com a palavra de Deus. Então, provem os espíritos. E para provar os espíritos, vocês precisam se capacitar dentro da palavra do Senhor cada vez mais. É tempo de abrir os olhos, querido. Porque um avivamento, ele começa dessa forma. Ele começa assim, tirando para fora o imundo do nosso meio, tirando para fora do arraial aquilo que está estragando, a laranja podre, a laranja estragada, aquele que não está demonstrando que é um espírito que vem de Deus, você está provando, você está vendo pela Bíblia que não é de Deus, querido, então isso tem que se afastar, você se afasta dele, para que possa haver uma pureza e todos possam se dedicar num só espírito, numa só voz, num só clamor, a buscar ao Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio que Deus vai mandar um avivamento, mas isso depende também das nossas atitudes, do nosso comportamento. Eu sei que tem irmãos que estão congregando em igrejas maravilhosas, porque tem muitos pastores que estão fazendo um trabalho incrível, mas a grande maioria não está fazendo um bom trabalho, principalmente essas igrejas que abriu assim por causa de briga, porque brigou no outro ministério, aí saiu e abriu a outra. Principalmente essas são igrejas assim que só não fazem muita diferença, tá bom? Mas não que sejam totalmente descartáveis, tem algumas coisas boas, mas é importante não deixar o principal pilar nas nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então, esse pessoal precisa começar a se dedicar na palavra de Deus, porque se o seu pastor não se dedica na palavra para alimentar você, então não vale a pena você acompanhar ele, você está indo junto com ele para o buraco e ainda por cima levando toda a sua família, tá bom? Então pensa direitinho nisso daí, tá? E se for o caso, mas não tem ninguém aqui na minha região onde eu moro, é um lugar muito afastado, então deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome do Cristo e que um avivamento venha sobre esse Brasil para a honra e a glória de Deus.